Questionário online, estudo 5, conhecendo os tradutores da Bíblia. John Purvey. Qual o nome completo do revisor da Bíblia Wycliffe? Como ficou conhecido? Em qual ano nasceu Purvey? Qual o local de seu nascimento? Qual a data de sua morte? Quantos anos viveu Purvey? Qual o local de sua morte? Qual a sua nacionalidade? Em qual universidade cursou Purvey? Quais eram suas ocupações? Em qual universidade Purvey foi empregador? Qual era o principal interesse de Purvey? Qual era a religião de Purvey? John Purvey foi um teólogo inglês reformador e discípulo de quem? Foi assumido por estudiosos que Purvey se familiarizou com as ideias de Wycliffe em... Por volta de que ano Purvey viveu juntamente com seus amigos Wycliffe, Nicholas de Hereford e John Aston em Lutherworth? Assim como eram chamados os discípulos de Wycliffe, como era chamado Purvey? Em que ano Purvey revisou em Lutherworth a Bíblia feita por Wycliffe, a qual contou com a concordância do mesmo? Qual era o principal objetivo da revisão por Purvey? A tradução de 1382 era uma tradução literal da Vulgata e tinha pouca consideração pelas diferenças entre o latim e o inglês, tornando a versão um tanto quanto... O próprio Purvey descreveu seu tempo traduzindo com Wycliffe. Ele disse que cada um trabalhava em seus manuscritos em lados opostos de uma mesa, com o que compartilhado em meio a ela? Purvey trabalhou separadamente de Wycliffe, nunca escrevendo uma palavra para ele, apesar dos paralisados braços de... Eles estavam no meio desse empreendimento quando Wycliffe morreu. Em que ano? Depois Purvey mudou-se de Lutherworth para Bristol, uma cidade que na época era conhecida por suas simpatias por quem? Enquanto isso, em 1387, Purvey, Hereford, Aston, Parker, Swindon foram proibidos de pregar pelo bispo de Worcester. Qual era o nome dele? Em que ano Purvey terminou a sua versão revista da Bíblia em inglês? Foi dito que a tradução de Purvey era isenta de... Em que sua tradução era tão amplamente aceita que era de propriedade de clérigos e bispos? Purvey, como um dos pobres pregadores que Wycliffe havia organizado antes de sua morte, continuou a espalhar as opiniões de Wycliffe. Por fim, Purvey foi acusado de pregar... Qual arcebispo investigou os ensinamentos de Purvey e encontrou várias acusações de heresia, incluindo a invalidez da excomunhão ilícita e ineficácia da lei papal?
Por causa dessas acusações de heresia, Purvey foi preso em que ano? No entanto, continuou a escrever várias obras, incluindo comentários, sermões e tratados, condenando a corrupção de qual igreja? Em 1401, ele foi levado antes da convocação e incapaz de enfrentar a morte por queimadura, como o de William Shelton, se retratou em St. Paul's Cross, em Londres, e voltou a... Ele se confessou em 6 de março de 1401 e acabou revogando as suas... Posteriormente, Purvey foi deixado em paz e no final de 1401 foi apresentado à que posição da igreja de West Hythe, em Kent. Mas como outros seguidores de Wycliffe que haviam se retratado, ele estava pouco à vontade com sua... Então, em 1403, ele renunciou à sua atual paróquia e pelos 18 anos seguintes pregou onde? Em que ano Purvey foi nomeado participante da rebelião de Woldcastle em Derbyshire e Warwickshire? Purvey foi preso em 12 de janeiro e foi mantido na prisão de Newgate. Em qual cidade? Ele morreu em 16 de maio de 1414. Qual fator ocasionou a sua morte? Aguarde o próximo questionário online do Conhecendo os Tradutores da Bíblia, sobre Martinho Lutero.